Mateus 16, versículo 13, 14, 15, 16, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, cantamos isso hoje, né? Isso não é coincidência, isso é cristocidência. Meus irmãos, essa é uma pergunta. Você percebeu que nesse texto tem duas perguntas feitas por Jesus? Amém ou não? Por favor, olhe para cá, preste sua atenção. Esse texto tem duas perguntas feitas por Jesus. A primeira, Jesus pergunta: quem estão dizendo os homens? Mateus, por favor, senta aqui na frente. Quem estão dizendo os homens ser o Filho do Homem? E a segunda é: e vocês, quem dizem que eu sou? Irmãos, essa é uma pergunta que só faz quem é livre da opinião dos outros. Isso aqui é muito profundo. A gente muitas vezes tem medo de perguntar isso para as pessoas, não é? O que estão falando de mim aí fora? E vocês, o que estão falando de mim? Nós às vezes temos o receio de perguntar isso para as pessoas, mas só consegue perguntar isso aqui com pureza de coração quem é livre da opinião alheia, quem não depende da opinião de ninguém para viver. Então, quantos teriam coragem de fazer essa pergunta aí? Amém, irmãos? Você teria coragem mesmo de perguntar para as pessoas isso? O que estão dizendo de mim aí fora? O que estão dizendo de mim aí fora, gente? E vocês, o que estão dizendo de mim? Então Jesus faz essa pergunta tão profunda, tão pessoal, tão íntima, sabe? E eu vejo aqui, dentro dessas perguntas, algumas coisas que nós podemos aprender a respeito de Jesus. Eu queria falar algumas coisas com você nessa noite. Mas, antes de tudo, eu preciso deixar claro para você uma coisa. Você, de repente, ouve essa pergunta, você tem coragem de perguntar isso? Você fala assim: amém. Mas eu dou um conselho para você. Essa é uma pergunta que nós não fazemos para qualquer pessoa. Amém? Imagina você falando para alguém que não gosta de você: o que você acha de mim? Ah, você é feio, você é gordo, você é ignorante, você é mal educado, você é isso, você é aquilo outro, você é arrogante, você vai te colocar lá embaixo. Ele só vai falar dos seus defeitos. Ele vai fazer o máximo possível para jogar em você todo o lixo que está dentro dele. Então, essa é uma pergunta que você percebe que Jesus não fez para a multidão, ele fez para os discípulos. Amém? Essa é uma pergunta que você não faz para quem não gosta de você, porque só vai ser sincero com você pessoas que possam te falar essa resposta em amor. Sabe, alguém que, irmãos, é muito claro quando alguém tem o cuidado de falar as coisas para você e quando alguém é ignorante ao falar para você. Quando alguém fala com cuidado, ele fala: irmão, é o seguinte, assim, você tem essa qualidade, mas você tem esse defeito. Ele fala com cuidado, é assim ou não? Mas a pessoa que não está nem aí para você, que quer ver você lá embaixo, ele vai chegar em você e vai soltar os cachorros em cima de você. E vai realmente tentar trazer à tona tudo que de mais ruim você tem. E isso é o julgamento. Eu vi alguém dizer que a gente não deve julgar, mesmo por causa que o julgamento é uma coisa tão desleal, porque é quando você pega a sua melhor parte e compara com a pior parte dos outros. Entendeu? Por isso que a gente não pode julgar os outros, porque o julgamento é isso. Nós só julgamos os outros naquilo que somos bons. Sim ou não? Então você pega a sua melhor parte e começa a comparar com a pior parte dos outros. E você começa: fulano de tal não presta, fulano de tal é isso,
mas se você pegasse aquelas partes em você que não prestam, será que também você poderia julgar o seu irmão? Portanto, meus irmãos, aqui eu quero falar nessa noite com você sobre opinião. Eu queria que você repetisse, diga opinião. Guarda isso aí em nome de Jesus. Opinião, essa é uma palavra que nunca esteve tão latente como está nos nossos dias, né? A gente hoje vive numa sociedade tão uniforme que a opinião tem se tornado até crime em alguns pontos, né, em alguns lugares, em algumas situações. E você percebe que hoje com as redes sociais deram às pessoas esse poder de opinar. Então você vê as pessoas querendo opinar sobre coisas que nem entendem. É assim ou não? Você vê as pessoas querendo liberar sentenças, opiniões sobre coisas que elas nem compreendem direito. Por quê? Porque simplesmente, o irmão Cid falou aqui, né, uma frase de alguém que diz assim, muitos falam porque têm o que falar, e outros falam porque para não ficar calado, né? Então, a gente vê que esse é o tempo que as pessoas falam para não estar calado. A rede social é aquele negócio de você estar longe das pessoas, então lá você é fortão, lá você xinga os outros, lá você diz que você é isso, que você é aquilo outro. Então lá a gente quer opinar, a gente quer falar coisas, irmãos, e às vezes a gente tem visto que esse tempo, esse tempo de tanta exposição está adoecendo as pessoas. Esse tempo onde as pessoas estão se expondo muito, está adoecendo as pessoas. Então eu quero dar um conselho para você, antes de você expor algo da sua vida, se questione se você está preparado para ouvir das pessoas depois algum tipo de questionamento sobre aquela postura sua, sobre aquele comentário seu, sobre aquela foto que você postou. Porque às vezes nós queremos expor a nossa vida, expor a nossa opinião, achando que todo mundo vai vir e vai concordar com você, vai elogiar você, vai falar bem de você. E na verdade nós precisamos pensar o seguinte: antes de expor a nossa vida, será que eu estou preparado para ouvir depois os comentários? Será que eu estou preparado para depois eu lidar com aquelas pessoas que pensam diferente de mim e às vezes vão vir para cima tentando diminuir aquilo que eu estou falando, ou tentando criticar maldosamente, fazer comentários, opiniões maldosas? Eu estou preparado para isso? Nós queremos expor, mas não estamos preparados para ouvir depois aquilo que vamos ouvir. Portanto, há pessoas adoecendo, se deformando, perdendo a alegria, o desejo de viver somente por causa da opinião dos outros. Sim, irmãos, existem pessoas que estão literalmente dessa forma, doentes, sabe, adoecidas por dentro, somente por causa da opinião de alguém a respeito dela. Porque alguém falou um comentário a respeito dela que talvez ela deixou aquilo entrar dentro dela. Então, sabe, nós precisamos olhar para isso aqui, porque Jesus aqui ele expressa algumas coisas muito importantes a respeito dessa opinião dos outros. Então, você olha aqui do outro lado desse extremo, dessa linha, tem as outras pessoas que são aquelas que dizem assim: eu não estou nem aí para a opinião de ninguém. É assim? Muitos adoecem porque alguém fez uma crítica a ele, porque alguém fez um comentário negativo a respeito dele, porque alguém de repente falou mal dele, e muitos adoecem por isso. Mas do outro lado desse extremo tem aqueles que dizem assim: eu não estou nem aí para a opinião de ninguém, irmãos. Isso é outro extremo. É outro extremo muito perigoso, porque essas justificativas são de pessoas que não aceitam ser corrigidas, porque as pessoas que te amam, elas vão perceber os seus erros e elas vão corrigir você. Amém? Posso ouvir um amém? As pessoas que amam você verdadeiramente, elas percebendo os seus erros, elas vão falar para você com amor. Então, do outro lado desse extremo, tem aquelas pessoas que dizem: não estou nem aí para a opinião de ninguém. Ou seja, já fala isso para criar uma barreira de proteção, para dizer assim: eu não estou nem aí para você, então não adianta você vir querer me corrigir porque eu não aceito e pronto. E não é assim, irmãos. Ou seja, nós precisamos estar preparados para ouvir sim certas coisas, opiniões contrárias à nossa, até mesmo críticas que às vezes nós vamos ouvir,
saber que dizer, alguém falar para você assim, ó, fulano estava falando de você. Como é ruim isso, né? E quando é alguém de perto de você, que isso, sabe, mexe com você. Ó, pastor, você não sabe quem estava falando do senhor. De vez em quando eu escuto isso. Se você deixar isso entrar no seu coração, meu irmão, você para de viver. Você vive o tempo todo querendo apurar conversa, apurar fofoca. Quem falou de mim, quem pensou de mim, sabe, o que inventaram a meu respeito. E às vezes a gente não está preparado para ouvir, e aí tenta se resguardar no outro extremo, dizendo que não importa com a opinião de ninguém. Não é assim as coisas. Porque é preciso deixar bem claro uma coisa: opinião não quer dizer verdade. Você pode repetir isso? Diga: opinião não quer dizer verdade. Opinião é o quê? É apenas o ponto de vista de alguém. Como ele percebe a vida. Como ele entende, cada um, dependendo da sua forma em que nasceu, as circunstâncias em que foi educado, consegue ter uma percepção da vida diferente dos outros. Então, nós precisamos compreender, irmãos, que a opinião de alguém não quer dizer que aquilo é a verdade a respeito de nós, a respeito de você, a respeito do que você está fazendo. Então, o problema é o quê? É que as pessoas estão preocupadas ao extremo com a opinião dos outros e não se preocupam com a vontade de Deus. Isso é que é o problema. Nós estamos preocupados ao extremo com a opinião dos outros, das pessoas, dos homens. Nós nos preocupamos muito com o que falam de nós aí fora. Nos preocupamos muito com o que pensam de nós. Às vezes a gente se veste para agradar alguém. Às vezes você fala de uma forma para agradar outro ali, porque você quer ser bem visto. Você quer, às vezes, ser aceito em tal lugar. E isso vai mexendo com você, alterando sua identidade. E às vezes a gente vai vivendo nesse padrão do mundo, simplesmente para agradar os outros. Simplesmente para, sabe, ser aceito naquela bolha que você quer entrar. Mas você percebe que as pessoas estão se preocupando muito com a opinião dos homens e não se preocupando com a vontade de Deus. A Bíblia diz que José disse para a mulher de Potifar: como pois pecaria eu? Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, não havia ninguém em casa, mas José sabia que Deus estava vendo tudo ali. A mulher, diariamente, a palavra diz que ela tentava José, né? A mulher do seu patrão, do seu senhor, diariamente ela tentava José, e ela dizia: deita-te comigo, José. E ele disse para ela: de maneira nenhuma. Como pois eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Não tem ninguém vendo, mas os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. José sabia que ele tinha que se preocupar, antes de se preocupar com a sua reputação, ele tinha que se preocupar com o seu caráter. Amém? Então eu dou esse conselho para você nessa noite: antes de você se preocupar com a sua reputação, se preocupe primeiro com o seu caráter. Porque quando você olha aqui a história de José naquele dia, ele perdeu a reputação dele. Quantos que já leram a história de José? José perdeu a reputação dele, sim ou não? A mulher disse: ele me agarrou, ele tentou me forçar. Alguém disse que era mentira? José foi para onde, irmãos? O Adélio Bispo, no dia que esfaqueou o Bolsonaro, no outro dia tinha um advogado lá, né? Ninguém apareceu para defender o coitado do José. Ninguém foi lá dizer: não, foi a mulher, era ela que não prestava. Não, José foi preso, a reputação de José foi manchada, mas o caráter dele permaneceu intacto diante de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Antes de você se preocupar com a tua reputação, preocupe primeiro com o seu caráter, porque reputação é aquilo que você é diante das pessoas, mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo você. Não tem ninguém aplaudindo você, não tem ninguém vendo você, mas você consegue fazer ou falar com essas palavras de José: não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. O Senhor está percebendo.
Irmãos, que Deus, sabe, coloque em nós esse caráter. De você poder, sabe, olhar para a sua vida e não viver apenas preocupado com a sua reputação. Isso é importantíssimo, mas de repente chega um momento na nossa vida, irmãos, que alguém pode tentar manchar a sua reputação, mas o seu caráter, só você pode manchar ele. Se você agir como José agiu aqui naquele dia, ele perde a sua reputação, mas ele mantém o seu caráter intocado. Muitas vezes, pode ser que alguém, sabe, fale algo de você que não é verdade. Pode ser que alguém fale de você. Pode ser que alguém manche a sua reputação. Pode ser que alguém traga à tona mentiras a seu respeito. E pode ser que muitos acreditem nisso. Mas você precisa guardar o seu caráter. Porque se você for justo diante de Deus, acredite, no tempo certo, o Deus que justifica as nossas vidas, Ele mostrará quem é você para as pessoas. Ele fará com que as pessoas compreendam quem é você. Portanto, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com o nosso caráter. Ou seja, nos importamos mais com a opinião de Deus do que com a palavra de Deus. Ou melhor, com a opinião das pessoas do que com a palavra de Deus. Alguém me entende? Eu não estou dizendo aqui nessa noite que reputação não é importante. De forma nenhuma. Não estou dizendo que reputação não é importante. Eu estou dizendo que muitos não têm caráter, mas faz de tudo para esconder quem é, somente para manter a reputação. Sim ou não? Não tem caráter, trai a mulher, bate na esposa, compra e não paga, faz negócios mal feitos, pega o que não é seu, recebe, sabe, coisas que são para lisonja, sabe, coisas que não pertencem a você, mas nós sabemos quem somos, o seu caráter, é você quem mancha, mas nós olhamos para muitas pessoas e nós vemos que elas não têm caráter, mas elas conseguem manter diante da sociedade uma pose, conseguem manter diante de todo mundo uma pose de que é um bom marido, que é uma boa pessoa, que é um bom crente, que é uma boa, e aí você vê as pessoas hoje em dia vivendo apenas por causa, sabe, desses elogios do mundo, ou vivendo em prol da opinião do mundo, das pessoas, porque elas estão preocupadas apenas com reputação. Mas eu quero te informar que José naquele dia ele perdeu a sua reputação. Se José se deitasse com aquela mulher, ele continuaria com a reputação dele intacta. Sabe por quê? Porque a mulher não ia falar nada. Sim ou não? Se ele se deita com aquela mulher, ele permaneceria sendo o queridinho do seu patrão. A reputação dele permaneceria intacta diante das pessoas. Mas Deus sabia quem era José. É isso que você precisa entender. Que às vezes você pode enganar alguém perto de você, mas você não consegue enganar o Senhor. E a palavra diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Portanto, nós olhamos para a vida de José aqui, e você aprende essas coisas a respeito, de o quanto é importante nós olharmos sim para a nossa reputação, mas mais ainda para o nosso caráter. E a questão é, de quem você busca a aprovação? Das pessoas ou de Deus? Irmãos, hoje em dia cá entre nós, com esse negócio de rede social, você percebe que as pessoas estão vivendo apenas em busca da aprovação dos outros. Nós percebemos que as pessoas estão vivendo apenas em busca de receber uma aprovação dos outros, dos homens. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele disse para Satanás a respeito de Jó: tens observado meu servo Jó? Sabe que eu não sei quem é esse homem?
Não, eu vi sim, Senhor, vi. Aí Deus fala assim: observaste tu o meu servo Jó? Ele diz: porque não há na terra. Não sei se tem gente fora da terra, né? Mas na terra ele diz: não há na terra homem semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem disse isso foi Deus a respeito de Jó. Ou seja, a nossa reputação é importante. Você vê que Deus cita entre as qualidades de Jó, que Deus ressalta aqui, Deus cita duas, que aqui é o que eu estou falando nessa noite: integridade e retidão. Integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo você. Você é uma pessoa íntegra? Porque integridade, irmãos, é quando não tem ninguém para tirar a foto, quando você faz uma boa obra lá. Ah não, eu queria até ajudar, mas não tem ninguém para tirar foto aqui não. Né? Eu ia até salvar o homem que está afogando, mas não tem ninguém para tirar foto, deixa eu morrer. Está quase assim, né? Está quase nesse naipe as coisas hoje em dia, né? Ou seja, integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo você e você é tentado. É quando a mulher de Potifar chega perto de você e fala assim: vamos? É quando você está num quarto sozinho, com seu celular, e é tentado a ver coisa errada. Isso é integridade. É quando você, marido, recebeu uma mensagem no seu telefone, está endemoniado lá da esquina, e você viu tudo lá, mandou até vídeo e tudo, e você vai ver tudo, depois apaga. Deus viu. Tem até aquela imagem do Henrique Cristo, né? Você apagou, mas Deus viu. Você apagou, mas Deus viu, irmãos. Deus tem o WhatsApp GB. Por falar nisso, eu quero aconselhar você: se você tem aquele WhatsApp, instala o normal. Isso já demonstra em você uma má intenção. Amém? Se mandar errado aqui, de repente alguém fez uma besteira, fez uma coisa lá e mandou algo errado, não era nem para você, caiu lá, você, agora não apaga, agora está aqui, está na minha mão agora. Isso é errado, irmãos. Essas más intenções são erradas. E Deus sonda o nosso coração, Ele sabe quando nós fazemos isso. Portanto, José, ele foi tentado por aquela mulher, mas não caiu. E Deus, então, falando de Jó, Ele diz que Jó era íntegro. E aqui é onde nós entramos, porque Deus disse que Jó era íntegro, mas também era reto. Porque retidão é aquilo que você é diante das pessoas. É como disse a mulher sunamita, né, a respeito de Eliseu: ali vai um verdadeiro homem de Deus. Ela olhava para Eliseu e dizia: ali é um homem de Deus. É aquilo que você é diante das pessoas. É importante tanto a sua reputação como a sua integridade. Mas se chegar o momento de você escolher escolha ser íntegro. Porque podem até manchar a sua reputação, mas não vão manchar o seu caráter. E Deus está vendo. Então eu quero dar um conselho para você: nunca peça opinião para Deus. Amém? Pastor, que negócio é esse? Nunca peça. Fala para o seu irmão, diga: nunca peça opinião para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem opinião para te dar. Deus tem a verdade para te falar. E verdade não é opinião. Opinião é ponto de vista. E Deus não tem ponto de vista ao seu respeito. Deus tem a verdade ao seu respeito. Então você não vai: Deus, o que o senhor acha de eu namorar com essa pessoa? O que o senhor acha de eu comprar esse objeto? O que você acha? Deus não acha nada a seu respeito. Deus tem certeza de tudo. Então o que Deus vai falar para você, irmãos, não é baseado no achismo, como nós fazemos, não. O que Deus fala para nós é tudo baseado em verdade, porque a palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Ele sabe de tudo. Não há nada que você faça que Deus não conheça, até mesmo as intenções pelas quais você está fazendo. O fato é, esse é um tempo onde a opinião exerce muita influência sobre a vida das pessoas. E talvez você fale assim: não, pastor, sempre foi assim. Mas não, hoje está mais, irmãos.
Hoje está mais. Pelo fato que eu falei a respeito da rede social, você percebe que isso tem ficado muito forte na vida das pessoas. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos era fã de Jesus. Quem é fã de Jesus aí? Quem segue ele no Instagram aí? Nicodemos era fã de Jesus. Mas que hora que ele foi na casa de Jesus, irmãos? De noite. Por quê? Porque ele era maioral entre os religiosos daquela época. Ele sabia que se alguém visse ele entrando na casa de Jesus, ia dar o pior bafafá no outro dia no WhatsApp, lá na rede social, no grupo lá de Israel. Todo dia, ou melhor, no próximo dia, a conversa seria: Nicodemos estava na casa de Jesus. Então Nicodemos, preocupado com a opinião dos outros, chega Jesus, eu estou aqui. Você vê que tem gente que é assim, né? Vem para a igreja, mas assim, todo desconfiadinho, parece que não quer que ninguém perceba que ele está aqui, né? Termina o culto, já corre logo embora, porque não quer nem que me vejam lá não, porque preocupado com a opinião dos outros. Você tem que preocupar com a opinião não, com aquilo que Deus sabe de você. Você tem que preocupar com a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida, sabe? Nicodemos vai de noite porque ele estava preocupado com a opinião das pessoas. Quem entregou Jesus para morrer, irmãos? Quem sentenciou Jesus ali? É quem tinha autoridade. Quem fez foi Pilatos. Por quê? Porque Pilatos, ele liberou uma palavra que condenou ele mesmo. Ele disse assim: eu não vejo crime nenhum nesse homem. No entanto, ele disse: pode crucificar, é com vocês aí. Como é que eu sou autoridade, tenho poder para soltar ou para prender, e digo: eu não estou vendo crime nenhum em você, mas pode matar ele? Como é que é? Ou seja, ele entregou Jesus por quê? Porque ele estava preocupado com o que, irmãos? Com a opinião do povo, que dizia assim: crucifica, crucifica. Se ele saísse dali com outro tipo de sentença, né? O povo reprovava ele. O povo não aprovava a sua atitude. Então Pilatos crucifica Jesus simplesmente pelo fato de se importar com a opinião das pessoas. Eu quero falar para você: não deixe a opinião dos outros ser mais importante do que os propósitos e princípios que você aprendeu aqui na casa do Senhor com a palavra de Deus. Não deixe que a opinião das pessoas seja mais importante na sua vida do que a testificação do Espírito Santo dentro de você. Porque tem muita coisa que você vai fazer de errado e o Espírito Santo vem e está errado. Sim ou não? Na hora você sente: Deus me tocou aqui, não vou fazer isso não. Você sabe, você sentiu a testificação do Espírito Santo, mas nós às vezes sabemos que é errado, temos o princípio, entendemos que é errado, nós sentimos esse toque, nós sentimos o Espírito Santo nos alertar, mas nós seguimos a opinião da maioria das pessoas, daquele amigo descolado, daquela pessoa que é bonita, daquela pessoa que é rica, daquela pessoa que tem uma opinião influente. Então eu sigo essas pessoas e deixamos os princípios de Deus ou o toque do Espírito Santo na sua vida de lado. Então muitas vezes, irmãos, você percebe que tem pessoas que ele tem certeza que consegue fazer algo, mas ele desiste por causa da opinião dos outros. Tem uma ilustração que fala a respeito de uma competição que estava tendo para ver uma competição entre uns sapos, né? O Pablo não gosta de sapo, né? Não gosto não, tem medo, né? Vou ser sincero aqui, né? E diz, essa história diz que os sapos iam fazer uma competição e eles iam ver, né, para ver quem chegava no alto de uma montanha que era muito alto, muito íngreme, e aí eles teriam que chegar lá no alto. Quem chegasse lá primeiro seria, né, o rei ali entre os sapos. E aí todos os animais se reuniram ali para assistir a corrida dos sapos. E aí vem aquele monte de sapo pulando e pulando, subindo, e aí estava, né, a plateia de um lado do outro ali, e eles diziam:
é muito difícil, isso é impossível, esses sapos nunca vão chegar naquele alto daquela montanha. E de repente vem um sapo, e aí o sapo vem, de repente só vê o sapo voltando, um monte de sapo voltando, e aí de repente vem um sapinho solitário e começa a ir quando pensa que não, o sapinho está lá em cima, no topo da montanha, e chegou lá em cima. Aí quando ele desceu, perguntaram para ele, foi perguntar para ele qual que era o segredo dele ter alcançado o topo da montanha. E aí perguntavam para ele, e ele respondia outras coisas que não tinha nada a ver, e perguntavam de novo, e ele falava outras coisas que não tinha nada a ver. E aí quando foram investigar, descobriram que o sapo era surdo. Ele conseguiu chegar lá por quê? Porque ele não ouviu a opinião dos outros. E assim às vezes é você. Rapaz, se eu tentasse isso aqui, rapaz, se eu fizesse pastel para vender na rua, eu iria montar uma empresa aqui em Riachão de pastelaria, que ia ganhar. Não, mas não, aqui não dá certo não, aqui em Riachão não dá certo não. Já tentei isso aí, entendeu? Tem muito. Não, mas a minha ideia eu vou fazer diferente. Não, mas aqui em Riachão é difícil. É assim ou não, irmãos? E aí você aborta dentro de você aquela ideia que iria de repente ser uma empresa que iria te abençoar a sua vida, iria de repente até crescer, mas você aborta aquilo dentro de você porque alguém emitiu uma opinião que abortou dentro de você aquilo, abortou aquela ideia dentro de você. Então muitas vezes nós estamos vendo o quê? Pessoas com potencial grandiosos, mas estão se limitando pela opinião de alguém. Às vezes tem alguém aqui nessa noite que de repente, sabe, olhou para dentro de si, viu algo dentro de si, mas um dia alguém chegou perto de você e limitou você, colocou uma trava em você por causa de uma opinião. Você está no lugar certo, meu irmão. O Espírito Santo está tirando essa trava dentro de você nessa noite. Que você possa crescer, que você possa pôr para fora o potencial que Deus colocou dentro de você. E o interessante é que muitas pessoas vão perder, não é só negócios aqui na terra não, muitas pessoas vão perder a salvação por se preocupar com a opinião dos outros. Isso é que é o mais grave. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu tenho vontade de ser crente, sabe, ouve a palavra, mas a pessoa está mais preocupada com a opinião dos outros. Mas o que meu amigo vai pensar de mim? Irmãos, quando eu me converti, eu tinha 2 amigos, tive que largar de mão, porque ficou muito difícil a nossa convivência. A opinião deles não era mais a minha. E depois, Deus, trouxe os 2 para a casa do Senhor. Os 2 hoje são crentes. E a gente, mas na época, faziam graça comigo, que eu estava indo para a igreja por causa de mulher, e não sei o que, aquilo outro. Mas isso não me parou. Eu digo para você, eu tenho falado isso aqui várias vezes aqui na igreja. Toda pessoa que se converte, os 5, 6 primeiros meses é os meses das críticas. Tu não vai ser crente? O crentinho. Mas quando passa essa fase de uns 5, 6 meses, que as pessoas percebem que você está firme com Jesus, ao invés de criticar você, elas vão começar a pedir conselhos para você, pedir oração para você. É assim ou não é, irmãos? Porque elas percebem que você firmou a sua vida no Senhor. Então, você percebe que muitas pessoas, elas vão perder até mesmo a salvação, por se preocupar com a opinião dos outros. Saul era um líder que se preocupava mais com a opinião das pessoas do que com a palavra de Deus a respeito dele. Ou seja, ele se preocupava mais com a reputação do que com a palavra de Deus. Quando ele peca, após pecar e ser rejeitado por Deus, a sua preocupação não foi de abaixar sua cabeça e aceitar o que Deus estava dizendo. Ele falou para Samuel assim, Samuel, eu te peço só uma coisa. Samuel falou assim, você foi rejeitado por Deus, Deus já levantou outro no seu lugar. Então ele disse, mas te peço uma coisa, me honra diante das pessoas. Volta comigo ali para que o povo não fique pensando mal de mim. Me honra diante do meu povo, diante dos anciãos do povo. Ou seja,
ele estava preocupado, não era com o caráter dele que estava sendo manchado, mas com a reputação dele que estava em jogo naquele momento. E o sábio Salomão disse: como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Se você honra uma pessoa que está praticando algo errado, você está fazendo algo impróprio aqui. Amém, irmãos? Salomão queria o quê? Ser honrado quando estava errado, quando estava errando, porque ele estava preocupado com a opinião das pessoas. E eu não estou dizendo aqui que a opinião das pessoas não são válidas, eu estou dizendo que a sua vida não deve ser pautada na opinião das pessoas, sabe, e sim no que Deus declarou a respeito de você. Amém? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus declarou a respeito de você. Deus disse, Paulo disse, aos Romanos: mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí alguém vem e diz: não é nada, você é derrotado, você é fracassado, você nasceu para ser pobre, você nunca vai dar certo na vida. Então, nós vemos que as pessoas olham para o seu presente hoje e definem o seu futuro amanhã. Eu queria que você, nessa noite, repetisse algo e diga assim: o meu presente não define o meu futuro. Você pode estar hoje lá embaixo, amanhã, se você quiser, você pode se levantar. Amém, queridos? Sabe, nós precisamos olhar, porque Jesus disse que nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus. Ei, é Deus que disse sobre você que você é filho. A palavra foi declarada sobre você. Então não é o que as pessoas pensam, acham a seu respeito, é o que Deus declarou sobre a sua vida, é o que Deus falou sobre você. As pessoas hoje têm tanta sede de aprovação dos outros, quando deveriam buscar a aprovação de Deus, buscar, sabe, o elogio de Deus. Eu falei aqui um tempo atrás que você não vem no culto para ser elogiado por Deus, mas para ser corrigido por Deus. E aí quase sempre é verdade, porque nós sempre estamos precisando melhorar alguma coisa. Mas olha o que Deus disse a respeito de Jó. Nós lemos agora há pouco, né? Observaste tu, meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele. Deus está aqui elogiando Jó. Isso é raro na Bíblia, irmãos. Deus disse sobre Davi: achei um homem segundo o meu coração. Deus fala algumas coisas na sua palavra a respeito de homens. Jesus disse sobre Natanael: vem aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há culpa. Então, o que Deus está dizendo de mim e de você? Não é opinião, é certeza. O pior é que Deus não tem opinião sobre nós. Deus tem certeza do que Ele está falando sobre nós. Deus sabe sobre nossas vidas. Então, sabe, eu não sei o que você pensa de mim, irmãos, mas eu quero te dizer que isso é apenas a sua opinião a meu respeito. O que define a minha vida é o que Deus falou sobre mim. Talvez, pode ser até importante o elogio que você faz a alguém. Isso é bom, quando você, sabe, percebe alguém assim, você dá um elogio, isso é bom, isso é agradável. Mas não é isso que define quem é você, sabe? Isso é apenas uma opinião sua. O que define você é o que Deus falou a seu respeito. Então eu não sei o que você pensa de mim, fala de mim. Isso é a sua opinião. Você pode dizer isso porque está do seu lado? Diga: não sei o que você pensa de mim, isso é a sua opinião. O importante é o que Deus sabe a meu respeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Quem não depende dos elogios para andar, também não para por causa das críticas. Amém? A questão é o quanto a opinião dos outros exerce influência sobre você. O fator determinante para você começar algo ou parar algo é o quê? A opinião dos outros? O fator que determina você iniciar ou parar com alguma coisa é a opinião das pessoas?
porque é isso que nós precisamos ver, o quanto que a opinião das pessoas estão exercendo influência sobre nós. Há muitas pessoas que são escravos da opinião dos outros. Todos nós necessitamos ser amados, todos nós necessitamos ser aceitos, ser afirmados, mas o problema é quando a opinião das pessoas torna-se vital para você. Se não tiver alguém aprovando você, você não vive. Se não tiver alguém aplaudindo você, você não vive. Se não tiver alguém concordando com tudo que você fala, você não vive. Sabe, quantas pessoas deixaram de ser quem são por causa da opinião dos outros? Você tem que mudar, irmãos. Mas é por causa da palavra de Deus. Não é por causa da opinião das pessoas. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não tente moldar a sua vida segundo os conceitos do mundo, porque isso você vai apenas uniformizar a sua vida dentro de algo que é muito relativo e que não é a verdade. A verdade não é opinião, a verdade, disse Jesus lá em João 14,6, eu sou a verdade. Quando você molda a sua vida por causa da opinião das pessoas, você está colocando a sua vida em cima de algo que é relativo. Mas quando você coloca a sua vida pautada na palavra de Deus, você está colocando a sua vida em cima de algo que é sólido, que é a rocha da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Estou terminando. Só olha aqui para o que Jesus falou aqui nesse texto. As duas perguntas que ele faz aqui: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus não estava aqui preocupado com a opinião das pessoas. A resposta do discípulo aqui foi: olha, estão falando aí que o Senhor é o João. Aí, João, isso que era tu lá. Estão dizendo aí que o Senhor é o João. Outro diz que o Senhor é Elias, Jeremias, e até mesmo uns profetas aí, menor. Jesus então, a partir daquele momento, foi tentar ser o João, foi? Ele permaneceu sendo quem ele era. Isso mostra que ele não estava preocupado com a opinião das pessoas, para se moldar à opinião das pessoas. Ele permaneceu exatamente sendo quem ele era, porque a preocupação dele não era em se moldar ao que pensavam dele, mas era com o que as pessoas entendiam a respeito dele. Jesus pergunta isso aqui para o discípulo, não é porque ele estava preocupado com a opinião dos outros, mas porque ele estivesse buscando a aprovação das pessoas, não. Ele pergunta isso aqui, irmãos, para tentar nos mostrar algumas coisas. Primeiro, 3 coisinhas rapidinho aqui. O quanto que a nossa opinião pode estar errada a respeito de alguém. O quanto que a nossa opinião pode estar errada. O que estão dizendo que eu sou? É o João, é o Elias, é o Jeremias. Ele era algum dessas pessoas? Não. Então, mas as pessoas viam ele com esses olhos. As pessoas viam Jesus com esses olhos. Ei, às vezes você pode estar pensando um monte de coisa a respeito de alguém, mas no dia que você conhece ele face a face, você vê que ele não era nada daquilo que você pensava. Alguém já viveu essa experiência? Vai fulano, não presta, não vou com a cara daquela pessoa. O bichinho antipático, nunca falou com a pessoa na vida. No dia que a pessoa está lá, junto da pessoa, conversando com ela, o que ela entende? Rapaz, eu pensava outra coisa de você, ó. Não é assim? Eu pensava que tu era o João, rapaz, mas tu é Jesus. Tu é Jesus, tu é o Filho de Deus. Então, mostra primeiro o quanto nós podemos estar errados a respeito de alguém, nossa opinião a respeito de alguém. Segundo, se entendermos errado, agiremos errado. Se você entende errado algo, você vai pensar errado a respeito das pessoas, vai agir errado com elas. Foi o que Jesus disse, né? É mal aos teus olhos que eu sou bom. Tem muita gente que vê maldade até na bondade, porque a pessoa vê com maus olhos. É assim ou não? As pessoas não conseguem perceber com bons olhos nada.
A outra coisa, ele também nos mostra aqui, é que uma coisa é a opinião de quem te acompanha de longe. E a outra coisa é a opinião de quem está perto de você. É por isso que ele diz, o que estão dizendo lá fora que eu sou? Isso, isso e isso. Mas e vocês? O que estão dizendo que eu sou? É nessa hora que Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É por isso que você não tem que perguntar essa pergunta para quem não gosta de você, para quem não te ama. Você tem que perguntar isso, se você um dia tiver essa ousadia de perguntar, é para alguém que ama você, que vai ser sincero com você. Então Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, a pergunta para nós orarmos aqui é, de Jesus aqui, e vocês, o que estão achando, né? O que pensam, né? O que dizem vocês que eu sou? Ou seja, quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? É o João? É o Jeremias? É mais mais uma religião? Se é isso, Deus precisa mudar o seu conceito nessa noite. Mas eu quero que você fique de pé nessa noite para nós orarmos. E Jesus diz para mim e para você nessa noite, é que Ele não tem uma opinião sobre mim, sobre você. O que Deus tem é verdade sobre nossa vida. Verdades. Amém?